Isaque, o herdeiro da promessa. Este é o tema da lição 8 do segundo trimestre de 2026. Preste muita atenção neste comentário, que será útil para seu aprendizado e para seu elevo espiritual. Se você ainda não é, lhe convido a ser um aluno da escola dominical. Sem mais delongas, vamos para o importante assunto deste vídeo. Introdução. Assim como Deus foi com Abraão, ele também foi com Isaque. No entanto, a promessa e a bênção do Senhor não nos isentam das dores e das perseguições. Isaque, o filho da promessa, foi um milagre. Veio ao mundo dentro do plano de Deus, prometido a Abraão e a sua descendência. Ele cresceu e casou-se com Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Aram. Mas sua esposa também era estéril, como o foi sua mãe. Entretanto, como filho de Abraão, Isaque também era um homem de fé e orou a Deus, e o Senhor o ajudou em todas as suas dificuldades. Nesta lição, veremos como Isaque enfrentou muitos obstáculos na sua jornada, mas permaneceu fiel ao Senhor. Socorro entre os filisteus. Da mesma forma como Abraão enfrentou a ocorrência de uma fome onde vivia, Isaque também teve essa experiência. O texto bíblico diz que a fome novamente dominava a terra, e Isaque não viu alternativa a não ser buscar outro lugar onde houvesse provisão para ele e sua família. O pai de Isaque buscou socorro no Egito, e o filho acreditou inicialmente que descer até lá seria também a melhor opção. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que podemos fazer planos, projetos, mas a resposta certa vem sempre do Senhor. Deus apareceu a Isaque e ordenou que ele não descesse ao Egito, mas habitasse na terra que ele mostraria. Então, o Senhor reforçou o juramento que fez a Abraão, e Isaque não desceu ao Egito e habitou na terra de Gerar, terra do rei Abimeleque, monarca dos filisteus. Gênesis, capítulo 26 e versículo 6. Confirmação das promessas. Deus cumpre todas as suas promessas. No entanto, muitos crentes acreditam em promessas que são, na verdade, uma ilusão do seu próprio coração, pois sabemos que enganoso é o coração do homem. Muitos também recebem promessas de pessoas que se dizem profetas, mas que não são. E o que estes disseram que ser da parte do Senhor não se cumpre, e o resultado são crentes frustrados e decepcionados. Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Se foi o Senhor quem falou, quem prometeu, ele vai fazer. Não importa o tempo e nem as circunstâncias. Deus repetiu e confirmou a Isaque o que prometera a seu pai de forma pessoal para que não tivesse dúvida. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque ficou em Gerar. O pacto do Todo-Poderoso com Abraão foi tão precioso que ele sempre fez referência ao patriarca, mesmo após a sua morte. O problema se repete. Os filisteus demonstraram interesse em Rebeca, esposa de Isaque, da mesma forma que aconteceu com sua mãe Sara, quando esteve no Egito com Abraão. Ao perceber as intenções dos filisteus, Isaque, como seu pai,
mentiu dizendo que era sua irmã. Mas não demorou para que Abimeleque, rei dos filisteus, descobrisse a verdade. Mentir é pecado, e todo pecado tem suas consequências. Jesus afirmou que o diabo é o pai da mentira, pois nele não há verdade. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João, capítulo 8 e versículo 44. Por isso, quem está em Cristo não pode viver segundo a falsidade. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. A inveja dos filisteus. Os filisteus invejaram Isaque pela sua prosperidade. Dominados pela cobiça, atacaram Isaque entulhando seus poços. Encontrar água naquela região era como encontrar um poço de petróleo na atualidade. Os filisteus entulharam todos os poços que Isaque cavava e encontrava água. A inveja é algo muito danoso e faz com que o ser humano tenha ações perniciosas que causam grande prejuízo. As Escrituras Sagradas afirmam que ela é a podridão dos ossos. Esse mau sentimento é uma das obras da carne e revela a índole maldosa e perversa de uma pessoa. Abençoado por Deus. Isaque estava debaixo da proteção e bênção de Deus. Por isso ninguém poderia detê-lo, por mais que tentasse. Houve muita contenda entre os pastores de Gerar com os pastores de Isaque. Por isso um dos poços foi dado o nome de Ezeque. Ezeque significa poço da contenda. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Depois abriram outro poço, e houve mais discussão. Por isso chamaram o poço de Sitna, que significa inimizade. Em seguida, Deus abençoou Isaque e abriram mais um poço. E os filisteus não mais contenderam, e o chamaram de poço de Reobote, que tem o significado de alargamento. Isaque age com diplomacia. Diante da maldade de seus vizinhos, Isaque age de forma diplomática, evitando confrontos. Por diversas vezes, abre mão dos postos que lhe pertenciam. Não é fácil abrir mão de bens e direitos adquiridos com esforço em favor de quem nada fez para obtê-los. Entretanto, para evitar disputas e contendas, o cristão muitas vezes, com a graça de Deus, pode e deve abrir mão dos seus direitos. Paulo diz: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. A sua paz, sua saúde mental e a de sua família não tem preço. Por isso, Jesus também nos ensinou em Mateus 5,41 que se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. É importante ressaltar que Isaque procurou honrar a memória de seu pai, tendo cuidado de dar aos poços reabertos os mesmos nomes que seu pai lhes dera. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Gênesis, capítulo 26, versículo 18. Promessas para Isaque. Deus apareceu a Isaque e falou com ele pessoalmente, assim como fez com seu pai. Então, o Senhor lhe fez 3 promessas maravilhosas. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei,
e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Abraão já havia partido, por isso, o Senhor tem um encontro pessoal com Isaque para que soubesse que continuaria sendo alvo de sua bondade e graça. A bênção do Senhor alcançaria Isaque e seus descendentes, e inimigo algum ou as adversidades poderiam impedi-los de desfrutar das promessas. Deus promete multiplicar a descendência de Isaque por amor de Abraão, seu pai, e por amor a ele. Atualmente também, muitos filhos estão colhendo as bênçãos que seus pais ou avós plantaram. Deus é fiel e as suas bênçãos e a sua misericórdia alcançam até 1000 gerações dos que o amam e são fiéis aos seus mandamentos. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Abimeleque faz um pacto com Isaque. Os filisteus de Gerar causaram muitos problemas a Isaque. Primeiro, entulharam todos os poços que Abraão houvera cavado, e todos foram reabertos por Isaque. Os filisteus de Gerar causaram muitos problemas a Isaque. Depois, contenderam com Isaque pelos poços que mandou cavar. Mas eles tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava com Isaque, que não poderiam opor-se a ele, e sugeriram fazer um pacto. Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que disseram: haja agora juramento entre nós e a ti, e façamos concerto contigo. Gênesis, capítulo 26 e versículo 28. O poço de Berseba. Logo após o pacto ou juramento entre Abimeleque e Isaque, os servos deste lhe trouxeram a boa nova de que haviam achado água no poço que tinham cavado após a construção do altar. E aconteceu, naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado e disseram-lhe: temos achado água. E chamou Seba. Por isso, é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. Seba, no hebraico, significa juramento. Esse último poço, aberto pelos servos de Isaque, foi denominado Poço do Juramento. Conclusão. Vimos nesta lição que, da mesma forma como Abraão, Isaque passou por várias provas em sua vida. Enfrentou uma fome e foi em busca de socorro entre os filisteus. Contudo, assim como Deus esteve com seu pai, demonstrou que estava com ele e renovou as promessas feitas para a descendência do patriarca. Sua prosperidade despertou a inveja dos filisteus e estes, com maldade sem limites, entulharam todos os poços que seu pai houvera aberto e que eram seus por direito. Mas ele os reabriu, dando-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe dera. E Deus continuou o abençoando grandemente, confirmando que ele era o herdeiro das promessas. Se gostou do resumo dessa lição, deixe um like. Se ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se grátis e faça parte desse projeto. Ative o sininho das notificações para ser avisado toda vez que for publicado um vídeo novo aqui no canal. Se quiser compartilhar meus vídeos, fique à vontade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.